Olha, tem uma frase que a gente ouve muito por aí. Nosso RP é super estável, nunca deu problema. Se essa frase já passou pela sua cabeça ou se você já falou ela em voz alta, cuidado. Essa afirmação, que parece um sinal de saúde, pode ser, na verdade, o sintoma de um risco silencioso e bem perigoso para o negócio. Hoje a gente vai entender direitinho o porquê. E aqui está a pergunta que realmente importa, sabe? O seu sistema é estável de verdade ou ele só ainda não foi colocado à prova? Essa estabilidade que você vê é real ou é só aquela calmaria que vem antes da tempestade? Porque, pensa bem, o que funcionou perfeitamente até ontem pode ser exatamente o que vai impedir o crescimento amanhã. Para a gente mergulhar nesse risco, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, a gente fala sobre a ilusão da estabilidade. Depois, os sinais de alerta que costumam passar batido. Aí a gente vai ver os momentos em que a fragilidade aparece com tudo. Em seguida, qual é o custo de agir tarde demais. E, por fim, a gente fala da mentalidade certa para construir uma infraestrutura de gestão que aguenta o tranco. Vamos começar? Beleza. Primeiro ponto. Vamos desconstruir essa que talvez seja a ideia mais perigosa de todas, a tal da ilusão da estabilidade. Vamos entender por que um sistema que nunca dá problema pode ser, na verdade, uma verdadeira bomba relógio. Essa frase é um clássico, né? É o tipo de coisa que gestores dizem para dormir mais tranquilos à noite. Mas a verdade é que um sistema funcionando sem nenhuma falha pode ser só isso. Um sistema que nunca enfrentou um desafio de verdade. A ausência de problemas não é um teste de força, é só a ausência de um teste. Pensa assim, ó. Estabilidade aparente. É um barco navegando num lago que é um espelho. Parece super seguro, mas isso não prova nada. Agora, a resiliência é esse mesmo barco enfrentando uma tempestade e chegando do outro lado. A força de verdade só aparece sob pressão. Resumindo, resiliência é a capacidade do sistema de dizer sim quando o negócio precisa. Sim, a gente consegue dobrar o número de pedidos. Sim, a gente se adapta à nova legislação fiscal. Sim, vamos abrir uma filial em outro estado. É sobre suportar o futuro, e não só o presente. Tá, mas então, como é que a gente identifica essa fragilidade antes que seja tarde demais? É isso que a gente vai ver agora. Os sinais de risco raramente chegam gritando, sabe? Eles sussurram, aparecem pequenos probleminhas do dia a dia. Alguma dessas coisas soa familiar? Sabe, relatórios que nunca batem, fechamentos que viram uma maratona, a equipe criando planilhas paralelas para conseguir fazer o trabalho. Isso não é probleminha, não. Isso são rachaduras na fundação. O sistema não para de funcionar, mas aos poucos ninguém mais confia nos números que ele gera. E aqui está o ponto central. O colapso de verdade não é técnico, é gerencial. O sistema não trava, o servidor não cai. Mas a empresa começa a tomar decisões com base em dados errados ou atrasados. A gestão começa a pilotar às cegas. O RP não caiu, mas a capacidade de gerenciar o negócio, sim. O curioso é que essa fragilidade toda pode ficar escondida por anos. Só que existem certos momentos, certos gatilhos, que trazem ela à tona, e de forma bem brutal. Vamos dar uma olhada em quais são esses pontos de ruptura que transformam o RP de um ativo em um verdadeiro obstáculo. Pensa num crescimento rápido, por exemplo. De repente, o sistema não dá conta do volume. Ou uma nova filial, os processos não se integram. Chega uma auditoria, cadê a rastreabilidade dos dados? São momentos de sucesso para o negócio que viram momentos de crise para a operação. E tudo por causa de um sistema que não acompanhou a evolução. E é nessa hora que surge aquela frase clássica. Ué, mas antes funcionava? É claro que funcionava. Funcionava para uma empresa menor, com processos mais simples. O problema não é que o sistema quebrou. O problema é que o negócio cresceu e o sistema ficou pequeno demais para ele. Bom, quando esses problemas todos explodem, a inércia acaba. Só que agir sob pressão tem um custo gigantesco e é sobre isso que a gente vai falar agora. O preço de esperar o sistema quebrar para só então fazer alguma coisa. Quando a situação fica insustentável, trocar o ERP vira uma cirurgia de emergência. E vamos ser sinceros, isso não tem nada de estratégia, é puro desespero. Tomar uma decisão tão crítica com a operação inteira em risco é a receita para o desastre. E olha, o custo real não está na fatura do software novo. Ele está nas horas que os melhores gestores gastam em reuniões de crise em vez de pensar em estratégia. Está na equipe de vendas que não consegue faturar, no risco de parar a produção.
É um dreno de energia, de foco e de dinheiro que compromete o futuro da empresa. Chega de falar de problema, vamos falar de solução. Como a gente evita esse cenário? A solução começa com uma mudança fundamental de perspectiva. É hora de parar de olhar para o ERP como uma ferramenta e começar a ver ele como a fundação onde o negócio inteiro é construído. A virada de chave é essa aqui, ó. Quando o RP é só uma ferramenta, a pergunta é: tá funcionando hoje? Mas quando ele é visto como infraestrutura, a pergunta muda para: ele vai aguentar a pressão do crescimento amanhã? O foco sai de apagar incêndios e passa a ser construir uma base sólida para o futuro. E isso muda completamente o que a gente busca. Estabilidade de verdade não é a ausência de problemas. É ter previsibilidade no meio do caos. É saber que, mesmo que a demanda dobre, os dados vão continuar corretos e a operação vai continuar fluindo. Um ERP robusto de verdade, então, é aquele que garante consistência, que escala sem precisar de um monte de puxadinhos e, o mais importante, ele permite que o negócio cresça sem que a operação vire um gargalo. Ele trabalha a favor da estratégia e não contra ela. No fim das contas, a escolha é entre ter um castelo de cartas, que parece perfeito no silêncio, ou ter um farol, que prova sua força justamente no meio da tempestade. Não dá para confundir quietude com estabilidade. A força de verdade é testada e comprovada pela pressão. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta inicial, mas agora ela tem um peso diferente, não tem? O seu ERP é realmente estável? Ou ele só ainda não foi testado de verdade? Porque a única coisa mais cara do que um sistema novo é descobrir que se precisava de um quando já é tarde demais.